Fala, galera. Eu recentemente, os meus canais no YouTube foram desativados. Eu estarei fazendo lives na Kick TV, então para quem já estava acostumado, que gostava de ver as lives, elas ocorrerão normalmente por lá, perfeito? A Kick é uma plataforma nova de streaming aí, parecida com a Twitch TV. É uma plataforma bem intuitiva, bem fácil de usar, você pode logar com a sua conta Google mesmo, então vai lá. Eu estou deixando os links aí na descrição para vocês, o link do meu Telegram, o link de LivePix para doações para quem quiser doar, e para quem quiser curtir as lives, lá vai ser a nova casa aí. Perfeito? Então, siga lá, conto com a ajuda de todos vocês, é isso daí. Vamos pro vídeo. Uma mulher que deixa seu nome na história. Ela é Maria da Penha Maia Fernandes. Duas tentativas de homicídio. Ela ficou paraplégica. Maria da Penha e as filhas foram mantidas em cárcere. Mais uma vez, tentou matar Maria da Penha, eletrocutada durante o banho. Ninguém é a favor de que uma mulher sofra qualquer tipo de violência. Agora a gente é a favor da verdade. O Brasil inteiro, inclusive eu, acreditava nessa história. Eu comecei a ficar assustado. É uma injustiça muito grande, se isso for verdade, né? E a versão que ele contou é que tinha havido pessoas estranhas dentro de casa e que essas pessoas tentaram enforcá-lo e lutaram contra ele. Mas como assim? Ele tentou matar a mulher? Tá. E as armas? Você foi enganado ou não? Não foi encontrado nenhuma notícia sobre os agressores. Tinha vestígios de arrombamento na porta da casa. Ele não reconheceu nenhum agressor cujas fotos foram colocadas para ele. Foi ele que tirou nela. Várias vezes ela conta fatos diferentes, a história de uma maneira diferente. E ele achou que era bom para nós dois ele me eliminar. As minhas agressões foram agressões psicológicas. Eu vou te mandar o processo para você dar uma olhadinha. Fala, pessoal. Então, vocês assistiram aí um vídeo? Isso aí é a chamada de um capítulo que o Brasil Paralelo fez. Eu vou deixar até o link aí para vocês assistirem. Vocês não precisam pagar nada não, eles estão com uma promoção lá que você fica, se eu não me engano, 2 dias grátis. Vocês podem assistir o episódio completo lá também e tirar as conclusões de vocês. Sobre o que eu, depois de assistir o vídeo, para mim, fiquei convencido de que é a maior mentira que eu já vi nesse Brasil, meu amigo, quando é acusação falsa. Isso aqui ganhou até do caso do bodybuilder lá, Thiago, lá, que eu fiz esses dias para trás. O que acontece? No episódio, né, é contada a versão da história do marido da Maria da Penha, o cara que foi condenado, né? Na minha opinião, depois de assistir o episódio todo, ele foi usado como bode expiatório realmente de uma agenda feminista, agenda woke, que já estava mais ou menos na crescente, né, nos anos 80 aí, resolveram colocar no rabo dele para mostrar realmente que o Brasil tinha mudado, porque a gente sabe que no passado realmente a lei era bem pró-homem, quando o lance é agressão e tal, ninguém nem levava isso a sério, isso era uma coisa até que cultural, normal, valeu, enfim. Mas aí pegaram um caso aí, né, para servir de exemplo que o Brasil mudou e colocaram no rabo desse sujeito aí que pra mim é inocente, depois que eu assisti esse episódio. E é inocente por quê? Por que você acha isso, mestre? Vou citar os 3 pontos mais gritantes que me chamaram a atenção, valeu? Primeiro é as mentiras que a Maria da Penha conta. Todo o depoimento ficou, eles mostraram bem isso no episódio, todo depoimento ou entrevista que ela dá, meu amigo, é uma historinha diferente. Ela começa a inventar coisas, começa a aumentar demais coisas que não estavam previamente ditas por ela. Primeiro era uma agressão. Depois ele tentou matar ela 2 vezes com um tiro na coluna que deixou ela paraplégica na cadeira de rodas e depois tentando eletrocutar ela no banho. Essa acusação do marido dela ter tentado matar ela eletrocutada é a coisa mais ridícula que eu já vi, os argumentos que ela dá, e eu vou explicar aqui. Então esse é um dos motivos, né? Aí depois ela simplesmente chega lá no programa do Porchat, tem até no episódio isso, e fala que as agressões que ela sofreu foi psicológica. Aí, bicho, sinceramente eu já deixei de acreditar, porque quando uma mulher que ficou casada com um cara há muitos anos vem e fala que sofreu durante todo o casamento violência psicológica, eu tendo a não acreditar muito nisso, porque é o seguinte, quando o casamento principalmente é uma porcaria, quando não tem respeito nenhum, meu amigo, agressão psicológica é o escambau, bicho. O que acontece são brigas diárias em que um xinga o outro, tenta diminuir o outro, e no outro dia, foda-se, ninguém lembra mais disso. É isso que acontece. Não é agressão psicológica porra nenhuma. Do jeito que falam, dá a impressão de que o marido dela é um manipulador mestre, né?
que fica ali praticando nela slow violence, né? Igual o marido daquela mulher. Um vídeo antigo que eu postei aqui, ele foi condenado por isso. Ele foi tão sutil, segundo a acusação, ele foi tão sutil nas violências psicológicas que nem ela percebeu. Olha só que loucura, né? A realidade é que isso não existe. O que acontece é que um briga com o outro, fala merda mesmo e pronto. Por quê? Porque o casamento não tem mais respeito. Devia terminar aí. Mas acabou. Isso não é violência psicológica, porra. Né? A mulher chamar o cara de broxa, ou que o cara é morde a fronha, que o cara não dá no couro, que o cara é fraco, que o cara é isso, que o cara não tem dinheiro, que o cara é pão duro, e o cara chamar a mulher de puta, vadia, vagabunda, né? Isso daí realmente é violência psicológica? Pra mim isso é um estado normal do ser humano, né? Quando não tem respeito entre as duas pessoas, isso vai acontecer o tempo todo, é chumbo trocado, meu amigo. Se a pessoa tá se sentindo mal com isso, termine pronto, mas vai acusar o cara de violência por isso, né? Violência pra mim, cara, é violência objetiva. Chegou, deu um murro na cara da outra pessoa, aí sim, aí eu concordo que é violência. Agora, palavra, tá de sacanagem, né? Se a gente for começar a punir todo mundo no mundo teria que ser acusado de alguma forma de violência psicológica, porque eu duvido que qualquer ser humano comum e que tem os seus erros não tenha praticado isso alguma vez na vida, né? Enfim, é isso. Agora, o lance do tiro que ela levou. Segundo o marido, aquilo foi um assalto, né? Os bandidos chegaram lá, assaltaram a casa dele, deram um tiro na Maria da Penha, deram um tiro no ombro dele também, a história do ombro é verdadeira, valeu? Teve o lance de cortar o fio de telefone que os bandidos fizeram, segundo o depoimento do marido da Maria da Penha. Isso aconteceu, ela nega, mas a própria empregada que estava lá com eles ouviu 2 tiros praticamente no mesmo intervalo, não é isso? Que foi o tiro que ele tomou no ombro e o tiro na Maria da Penha, segundo ele, os 2 tiros foram praticamente na mesma hora. Aí eu já não sei se isso é verdade, mas a empregada confirma que ouviu 2 disparos, né? E aí o lance do fio de telefone cortado, a Maria da Penha negou isso, mas realmente a empregada tentou ligar para a polícia, não conseguiu, porque o fio de telefone havia sido cortado. Então, querendo ou não, a versão dele tem embasamento sim. Só que aí um absurdo que eu vi foi o fato da polícia ter aceitado como prova uma arma que nem era do cara, que ele tinha comprado depois que o crime aconteceu e, supostamente, foi aquela arma que atirou na Maria da Penha. Vocês estão entendendo por que eu falo que esse caso serviu de bode expiatório? Eles praticamente quiseram condenar o cara, apesar de todas as inconsistências que tinham no processo, né? E o episódio dá a entender até que houve manipulação do processo. Não duvido de nada. Eu até apresentei esse caso aqui para algumas pessoas que moram aqui comigo, que moram aqui na minha rua, e são bem ingênuos, né? Falaram que não, se ele foi condenado, é porque a polícia teve uma investigação, a polícia provou. Bicho, no Brasil, cara, tem muita coisa errada nesse Brasil, meu amigo. A verdade é que quando um caso ganha mídia, o cara que é suspeito tá fudido. Ainda mais se for violência contra a mulher, alguma coisa assim, aí ele tá fudido em dobro, porque a chance dele ser condenado mesmo sendo inocente é enorme. Porque vai ter que ter o bode expiatório, cara. Vai ter que ter o cara que vai tomar no rabo. E no caso é o suspeito lá. Então pronto. Esse é o segundo motivo, né? O lance do tiro ali, que ela disse que foi ele, mas ele tá contando essa história e me parece ser bem cabível sim. O episódio prova isso. E a terceira coisa é o lance do eletrocutamento no banho, que ela disse ter sofrido. Mas, cara, na hora que você escuta ela falando, bicho, dá vontade até de chorar de rir, porque ela foi abrir o chuveiro, segundo ela tomou um choque, né, na mão. E aí ela reclamou com o cara falou que provavelmente era o fio terra, o marido dela, né? E é isso mesmo, cara. Aí ela falou que tomava choque também na água. Bicho, eu já morei em casa fodida, no Rio de Janeiro, favela. Já morei em Goiânia, na casa do meu irmão, e isso era de praxe. Todo dia acontecia isso comigo. Eu abria o chuveiro e tomava um choque. E eu não sei porquê, eu era uma das poucas pessoas que acontecia isso comigo. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com o próprio corpo da gente, eu não sei, ou é a mão que é fina demais, enfim. Tomava choque sempre. E eu tomava um choque também na ponta da cabeça. Na hora que a água batia no meu coco, eu sentia umas fisgadas malucas assim. E isso era por conta do fio terra mesmo, casa fodida. Não tem aterramento, não tem nada, né? Enfim, cara, e ela colocou isso como uma tentativa de assassinato dele, meu amigo. Era só ela ter chamado um eletricista para arrumar essa merda, né? Mas não, ela usou isso e falou no programa, né? Que ele tentou eletrocutar ela no banho. Cada merda que eu tenho que escutar, cara. Aí vocês me perguntam o seguinte, por que ela fez isso?
Aí é que eu não sei. O cara chegou, o marido dela, e falou que foi porque ela encontrou umas cartas de uma amante que ele tinha. E ele confessa que tinha essa amante mesmo. E a partir daí, das cartas, que ela inventou a história toda. Eu duvido? Não duvido. Mas ele não apresentou nenhuma prova que essas cartas realmente existam. Até porque se ela tiver pegado realmente a carta sabe-se lá Deus o que aconteceu. Mas, enfim, cara, é isso. Tire as conclusões de vocês. Se for realmente tudo verdade dele, foi a maior mentira que existiu no Brasil em relação à falsa acusação. O cara tomou no rabo porque ele foi usado como um bode expiatório de uma agenda que nem é do Brasil, né? Uma agenda da OEA, né? Organização dos Estados Americanos, que queria que o Brasil tivesse leis mais duras contra o lance da violência doméstica e violência contra a mulher. Cara, lei para proteger a mulher, eu acho que tem que ter mesmo, porque na época do passado também não pode mais, né? Que o cara arrebentava a mulher, até matava a mulher se tivesse uma traição e proteção de honra. Tudo bem, isso não pode voltar, mas você vai fazer o que contra as falsas acusações? Eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso depois, explicando o que eu acho que seria o melhor, mas não tem uma solução perfeita para isso. Essa é que é a realidade, cara. Então você que é homem, se vira nos 30, cara. Escuta isso aqui que nós estamos falando e esqueça o que aquela imbecil da Carolina Sardá falou, que o homem não deve se preocupar com Lei Maria da Penha, porque deve sim, porque nada impede ela de mentir, e aí você tá ferrado. Enfim, é isso. Valeu. Fui. Sigam o canal e ative o sininho. Só lembrando, né? Tá aí o que uma mulher pode fazer quando se sente traída, né? O cara tava lá cutucando em outra mulher enquanto ele fazia as viagens dele. Ela ficou possessa. E tá aí o resultado, né? Acabou com a vida do cara. Enfim, valeu.